Livro de Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era justo, pois obedecia a Deus e se esforçava para nunca praticar o mal. Jó tinha uma família bem grande, 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico. Era o homem mais rico e poderoso daquela terra, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e um grande número de empregados e escravos. Quando um dos filhos de Jó fazia aniversário, todos os irmãos e irmãs se reuniam para uma grande festa, com bastante comida e bebida. Às vezes, essas festas duravam vários dias. Quando terminavam, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios para cada um, cedo de manhã, pedindo perdão de Deus para eles. A razão que Jó tinha para fazer isso era a seguinte: é possível que meus filhos tenham pecado e ofendido a Deus em seus pensamentos. Por isso, Jó repetia esses sacrifícios depois de cada festa. Numa certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás, o acusador, estava entre eles. E o Senhor perguntou a ele: De onde você vem? Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando os homens. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso para não cometer pecado. Já tem razão para isso, respondeu Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristezas, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó. Ele vai se revoltar e dizer coisas horríveis contra o Senhor. E o Senhor respondeu a Satanás: Você pode destruir tudo o que eu dei a Jó, mas não toque no corpo e na saúde dele. Assim Satanás partiu e entrou em ação. Pouco tempo depois, quando os irmãos e irmãs estavam todos reunidos comemorando na casa do filho mais velho, começou a desgraça de Jó. Um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: Estávamos na fazenda arando a terra com os bois, enquanto as mulas pastavam no campo. De repente, um bando de ladrões sábios atacou e matou os empregados e roubou seu gado. Só eu escapei e vim correndo trazer a notícia. O primeiro empregado ainda não tinha terminado de falar quando chegou outro, trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas. Todos morreram, só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro empregado e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos. Roubaram os animais e mataram todos, menos eu, que consegui escapar para trazer as notícias. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: Seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho. De repente, surgiu uma terrível ventania, vinda do deserto. A ventania derrubou o telhado, e assim todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para dar a notícia. Então Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou suas roupas e raspou a cabeça, em sinal de profundo sofrimento. Depois, ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: Quando cheguei a este mundo, estava nu e nada possuía. É assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha, e agora o tomou de volta. Glória ao Senhor, bendito seja Ele. Mesmo no meio de tanta desgraça, Jó não pecou, nem disse que Deus era o culpado do seu sofrimento. Numa certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. De onde você vem? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra, observando os homens, foi a resposta. Então você deve ter observado meu servo Jó, disse o Senhor. Deve ter percebido que ele é mesmo o homem mais justo de toda a terra, sincero e obediente a mim, cuidadoso para não cometer pecado algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo o que ele possuía, inclusive os filhos. Satanás respondeu ao Senhor: Cada um cuida da sua própria pele. Qualquer um ficaria satisfeito de perder tudo o que tem, se em troca puder conservar sua vida. Mas se o Senhor estender a mão e tirar a saúde de Jó, ele acabará negando e amaldiçoando a Deus abertamente. E o Senhor disse a Satanás: Está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida.
Então Satanás partiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas abertas e cheias de pus, dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de barro começou a coçar suas feridas. A esposa de Jó, revoltada, exclamou: Você ainda vai tentar ser muito religioso, mesmo depois de tudo que Deus nos fez? O melhor que você tem a fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó respondeu: O que você está falando é loucura completa. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o sofrimento e a dor? E mesmo diante de mais este sofrimento terrível, Jó não disse uma palavra má contra Deus. 3 amigos de Jó ouviram sobre o que tinha acontecido a ele e planejaram fazer-lhe uma visita para dar um pouco de consolo e ânimo. Os nomes desses 3 amigos eram Elifaz, da cidade de Temã, Bildade, da cidade de Sua, e Zofar, da cidade de Naama. Quando os 3 viram Jó de longe, não reconheceram seu amigo, de tão mudado que estava. Cheio de tristezas, rasgaram suas roupas e, chorando bem alto, jogaram poeira para cima. Durante os 7 dias seguintes, os 3 se sentaram junto com Jó, sobre a cinza, sem dizer uma única palavra, porque viram que a dor de Jó era grande demais e falar não ajudaria em nada. Finalmente, Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Maldito seja o dia em que eu nasci. Maldita seja a noite em que eu vim ao mundo, disse ele. Espero que esse dia seja transformado em trevas profundas e até Deus, lá no céu, se esqueça dele e não deixe o sol brilhar. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre em profunda escuridão. Que aquela noite seja escura e fria, tomara que ela não seja contada entre os dias do ano, mas seja para sempre fria e triste. Tomara que ninguém mais nasça naquela noite. Roguem pragas e maldições sobre ela as pessoas que conhecem palavras secretas e misteriosas para amaldiçoar. Que todas as estrelas se apaguem nessa noite. Tomara que ela espere a luz da manhã, mas o sol não apareça no horizonte. Maldita seja essa noite que não me impediu de nascer e me obrigou a passar por todo este sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido. Seria tão bom se eu tivesse morrido pelo menos na hora em que nasci. Por que minha mãe me colocou em seu colo? Por que ela me deu de mamar? Se eu tivesse morrido assim que nasci, estaria feliz agora, descansando em paz, junto com os reis e ministros que prepararam grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com ricos príncipes que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre de minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Quando morrem, os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os presos já não escutam as ameaças dos guardas da prisão e ficam em plena liberdade. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre de seu dono. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar os sofredores viverem quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver um homem que só terá sofrimento, uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. A desgraça que eu tanto temia acabou caindo sobre mim. Não tenho paz, nem alívio de meus sofrimentos. Só dor e tristeza. Quando Jó acabou de falar, Elifaz, natural de Temã, respondeu: Será muito difícil para você escutar algumas palavras? Há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a tentar mais uma vez, a começar de novo. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera e perde a vontade de viver? Onde está sua confiança em Deus? Você que vivia uma vida tão santa e justa, onde foi parar sua esperança? Pense um pouco, homem. Por acaso Deus já destruiu um justo? Ou castigou sem motivo o inocente? Não,
Na minha opinião, os pecadores rebeldes que plantam sementes de maldade por onde passam, esses é que colhem de volta como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens na sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Mesmo que eles sejam fortes como leões, ferozes, serão destruídos, perderão sua voz poderosa e sua força, morrerão de fome, como um leão velho que não pode mais conseguir alimento. Os filhos desses homens serão espalhados, viverão perdidos no mundo. Uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão que me encheu de pavor. De repente, comecei a tremer e senti muito medo. Meu corpo inteiro se agitou quando um espírito apareceu diante de mim. Fiquei arrepiado de medo. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver sua forma. Parecia uma sombra, um vulto. Então houve um profundo silêncio e depois uma voz falou: Por acaso o homem é justo aos olhos de Deus? Por acaso o homem é inocente aos olhos de seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, pois até alguns anjos pecaram. Que dizer então do homem, feito do pó da terra, que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa com isso. A vida do homem é como uma vela. Com o sopro ela se apaga e ele morre, sem ao menos ter descoberto a verdadeira razão da vida. Grite por socorro. Ninguém responderá a seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. Isso porque o pecador é destruído pela sua própria ira, pela ansiedade em resolver seus problemas. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio, tudo vai bem, mas logo vem a desgraça e o sofrimento. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. São desprezados pela sociedade e não recebem ajuda de ninguém. O homem rebelde fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta. Todo esse sofrimento não acontece por acaso, é o resultado das ações do homem revoltado contra Deus. E esse é o fim da vida humana: tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas de uma fogueira voarem para cima. Vou lhe dar um conselho: procure a Deus e confesse a Ele os seus pecados, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se pode explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos, para dar alimento e alegria aos pobres e necessitados. Ele acaba com os planos de homens perversos e não deixa que eles façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. Em pleno dia, eles andarão aos tropeções, como com os cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados dos maus e poderosos. Sim, há esperança para o pobre, porque os perversos serão destruídos pela sua própria maldade. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Por isso, Jó, não fique reclamando porque o grande Deus lhe deu esse castigo. Ele mesmo vai curar a ferida que fez em você. Ele estará sempre ao seu lado para o livrar de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida. Ele lhe dará proteção contra os perigos da guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas. Assim, mesmo em meio a grande sofrimento, você viverá tranquilo. Sim, você rirá da guerra e da fome e não terá medo dos animais ferozes. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você e os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará sua casa e você não terá prejuízo em nenhum de seus negócios. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, com tanta gente que será impossível contar. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como o trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo e sei que o que lhe disse é a pura verdade. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. E Jó respondeu assim a seu amigo Elifaz:
Ah, se alguém pudesse pesar numa balança o meu lamento e o meu sofrimento, você veria que a minha dor é mais pesada que toda a areia das praias deste mundo. Por isso é que falei depressa demais, reclamando. Sim, pois o grande Deus me castigou com as suas flechas e a minha alma está envenenada por causa delas. Sim, Deus me castigou com toda espécie de sofrimento e dor. Não estou reclamando à toa. Pense bem, por acaso o jumento ou o boi reclama quando tem bastante capim para comer? Claro que não. Por acaso se comem sem sal as comidas que não têm gosto? A clara do ovo, por exemplo? É isso que aconteceu comigo. O que antes eu desprezava, agora eu sou obrigado a comer, por mais desagradável que seja. Quem dera que Deus ouvisse meus pedidos e atendesse o meu desejo. Quem dera que ele me esmagasse com sua mão, em vez de me deixar sofrendo tanto. Assim, mesmo sofrendo e morrendo, eu ainda teria um consolo. Eu sou inocente diante do Santo Deus, por não desobedeci a sua palavra. Por que ele demora tanto em me tirar a vida? Eu já não tenho mais forças para continuar vivendo. Por que demorar tanto se o meu fim é certo? Será que Deus pensa que sou feito de pedra ou de bronze? Que não sinto dor e não tenho emoções? Não, eu morrerei sem receber ajuda e não tenho mais nada que possa me valer neste sofrimento. O amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade, mas vocês estão me tratando como se eu tivesse negado a Deus e me revoltado contra ele. Sim, vocês que são como irmãos para mim acabaram me tratando falsamente. Vocês foram como os riachos que correm montanha abaixo, até o fundo dos vales. Quando a neve e o gelo do inverno derretem, eles correm cheios e rápidos, mas quando vem o calor do verão, eles desaparecem. As caravanas saem de seu rumo para procurar água, mas nada encontram, e os comerciantes acabam morrendo de sede. As caravanas de comerciantes vindo de Temã e Sabá procuram esses riachos, mas acabam sendo enganados, pois não encontram água para beber. Vocês foram como esses riachos para mim. Eu esperava encontrar ajuda, mas vocês se afastaram espantados com a minha desgraça. Por quê? Por acaso eu pedi alguma coisa, algum consolo ou alguma ajuda? Por acaso pedi que vocês me livrassem desse sofrimento que Deus me deu? Tudo que eu quero é uma explicação para todo esse sofrimento. Eu me calarei se alguém me explicar onde foi que desobedeci a Deus. Suas palavras são muito bonitas e poderiam me convencer se eu estivesse errado. Mas quanto a mim, suas palavras não valeram nada. De que adianta vocês me condenarem por um lamento que soltei numa hora de profundo desespero? Isso é tão feio quanto vender um órfão como escravo ou trair o melhor amigo por um punhado de dinheiro. Olhem para mim, por favor. Eu não seria capaz de mentir para vocês, meus amigos. Não me considere culpado tão depressa. Julguem meu caso mais uma vez e sejam bem sinceros. Vocês verão que não mereço este sofrimento. Ou vocês pensam que já não sei mais ver o que é certo e o que é errado. Eu seria o primeiro a admitir o meu erro se tivesse cometido algum pecado. Ah, essa nossa vida é longa e cheia de canseira, como a vida de um escravo. Como o lavrador espera ansioso por um descanso, à sombra de uma árvore, como o empregado espera ansioso o dia do pagamento, eu esperava ter uma velhice calma e tranquila, mas recebi meses e meses de sofrimento e longas noites cheias de dor e aflição. Quando vou me deitar, penso, quem dera já fosse de manhã, mas a noite é comprida e eu me viro de um lado para o outro na cama sem poder dormir. Minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltam a se abrir e ficam cheias de pus. Minha vida se acaba rapidamente, veloz como o vento. Meus dias são vazios e sem esperança. Minha vida é breve como um sopro e eu nunca mais voltarei a ser feliz. Em breve, meus amigos não me verão mais. O Senhor Deus não me verá mais no reino dos vivos, como a neblina que desaparece com calor. Os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a este mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde viviam, para nunca mais voltar. Por tudo isso tenho de lamentar, falar da tristeza do meu coração e da aflição da minha alma. Ó Deus, por acaso sou eu um monstro furioso como o mar, para que me persiga e vigie assim, sem parar? Quando vou dormir, penso que o sono me fará esquecer a dor e o sofrimento, mas o Senhor me assusta com pesadelos horríveis. Ah, eu prefiro morrer estrangulado a viver sofrendo desse jeito. Já estou cansado da minha vida, é melhor morrer de uma vez. Deixe-me ficar só, ao menos nestes
últimos dias de vida. Afinal de contas, o que é o homem para que se interesse tanto por ele e vigie cada um de seus passos? Porque o Senhor coloca o homem à prova a cada novo dia, como juiz severo. Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto o Deus, ó Deus, vigia, observador da humanidade? Por que me escolheu para alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir o sono eterno. O Senhor procurará entre os vivos, mas não me encontrará. Então, Bildade, o Suíta respondeu a Jó: Até quando você vai continuar falando desse jeito, Jó? Soprando palavras furiosas como vento forte? Você acha que Deus, o grande Deus, seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Se os seus filhos sofreram tudo isso, foi porque eles desobedeceram a Deus e sofreram as consequências de seu pecado. Mas agora, se você procurar a Deus e pedir ao Senhor misericórdia, se você for sincero e justo, ele não demorará em lhe dar ajuda e devolver um lar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, a outras gerações e a seus antigos parentes. A nossa vida é muito curta, como uma sombra, e a nossa experiência muito pequena. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria estas grandes verdades. Os homens que se esquecem de Deus são como as varas que crescem à beira dos rios e lagos. Quando acaba a água e a lama onde vivem endurece, elas murcham e morrem depressa, antes mesmo de serem colhidas pelo homem. Os planos de quem se esquece de Deus falharão todos. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha, muito frágil. Ele procura se apoiar em suas riquezas e na proteção de sua casa, mas tudo isso virá abaixo e será destruído junto com ele. No começo de sua vida, ele cresce depressa, como uma planta nova, e se espalha pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montões de pedras e os muros altos. Mas quando Deus castiga esse homem, ele desaparece como uma planta que foi arrancada e ninguém sente falta dele. Esse é o triste resultado da vida de quem se esquece de Deus. E quando um deles desaparece, surgem outros para tomar seu lugar. Mas veja bem, Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele encherá ainda a sua vida de risos e exclamações alegres. Quem tem ódio de você será envergonhado, e os perversos serão destruídos. Como é curta a vida do homem, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma bela flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa, como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Como pode o Senhor, ó Deus, pedir contas a uma criatura tão fraca e sem valor como o homem? Como pode exigir que o homem impuro por natureza haja com justiça? Isso é impossível. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana, e como ela é curta. Por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. Dê um pouco de descanso ao homem, para que ele ache um pouco de prazer na vida. Até uma árvore cortada tem esperança, pois pode voltar a produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca, ela voltará a crescer. Regada pela chuva, ela crescerá como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Morre e ninguém sabe para onde vai sua alma. As águas dos rios e lagos secam e desaparecem quando a alma seca. Do mesmo modo, o homem dorme o seu último sono e não acorda até que os céus deixem de existir. Quem dera que o Senhor me escondesse entre os mortos até a sua ira passar, e então se lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso volta a viver?
Essa esperança é que me faz aguentar o sofrimento desta vida, até chegar o dia de passar para aquela vida melhor. O Senhor me chamaria, e eu responderia. Então o Senhor me mostraria o seu amor. Mas agora, o Senhor vigia de perto os meus passos. Na verdade, não é verdade que toma conta de cada um dos meus pecados? Minhas desobediências são ajuntadas, e cada vez que faço algo de errado, o Senhor coloca um pecado a mais na minha conta. Como o tempo e o vento destrói grandes montes e tiram pedra de seu lugar, como a água corrente vai desgastando as pedras e as margens dos rios, assim o Senhor destrói uma após outra a desesperança do homem. Todo instante luta contra ele, até a morte. Faz o seu rosto mudar, fica velho e enrugado, e finalmente manda o homem para o reino dos mortos. Seus filhos crescem e se tornam famosos e respeitados, mas ele nada sabe disso. Por outro lado, eles podem ser um completo fracasso na vida e não fará a menor importância para ele. Para ele, só existe sofrimento. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Já vi muitos casos semelhantes e conheço de sobra este problema. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou um ignorante. Por isso é que eu reclamo da minha sorte perante o grande Deus e tento me defender, provando que sou inocente. Porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobre de vocês, se Ele lhes mostrasse o que há em seus corações. Sabe o que estão fazendo? Estão zombando de Deus. E por isso Ele lhes dará um castigo severo, pois vocês estão usando mentiras para ajudar o Senhor. Será que vocês não sentem medo diante da grandeza de Deus? Será que não se sentem pequenos diante do poder de Deus? Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases de sua filosofia são fracas, como colunas feitas de barro. Fiquem quietos por algum tempo e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências. Sim, vou arriscar tudo que tenho, minha própria vida, para defender minha inocência. Deus pode me matar por isso, e penso que vai fazê-lo. Mas, mesmo assim, vou mostrar que sempre agi com justiça. Uma esperança, pelo menos, tenho. Não sou um pecador rebelde e desobediente, e assim posso ao menos chegar perante Ele sem ser destruído. Escutem bem o que vou dizer. Prestem atenção aos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa. Eu sou inocente e afinal Deus vai me considerar inocente também. Não existe uma pessoa sequer capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse, ao menos uma pessoa pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença. E não me abandone, e não me assuste com a grandeza terrível do seu poder. Então, peça contas de minha vida, e eu responderei. Ouça a minha defesa, e falarei. Mostre-me bem claramente quais são as minhas culpas e os meus pecados, porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo. Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. Por que então se incomoda comigo e me persegue tão duramente? O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. O Senhor observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. O Senhor faz tudo isso, apesar de eu ser apenas como um tronco de árvore, caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. Esta foi a resposta de Jó. Ao que me parece, vocês são os donos da sabedoria. São a voz do povo. Pois bem, eu também possuo alguma sabedoria. Não fico atrás de vocês. Além disso, qualquer um sabe o que vocês estão me dizendo.
Veja o que me aconteceu. Eu era um homem justo e bom. Quando eu orava, Deus respondia às minhas orações. Agora, porém, os meus próprios amigos zombam e fazem pouco caso de mim. Vocês se sentem muito seguros e por isso zombam de quem está sofrendo, e empurram quem já está tropeçando. Além disso, os malvados vivem em paz, e os que zombam de Deus vivem em paz e segurança, fazendo da sua própria força um Deus. E quem neste mundo não sabe que Deus determinou e realizou todas essas coisas? Pergunte aos animais do campo, às aves dos céus, os peixes do mar, à própria terra, e eles todos responderão que foi o Senhor quem quis assim. Nas mãos de Deus estão as almas de todas as criaturas vivas, a vida de todos os homens. Assim, como eu posso perceber se uma comida é gostosa ou não com a minha boca, meus ouvidos me dizem se suas palavras são verdadeiras ou falsas. Idade não é garantia de sabedoria. Nem todos os velhos conhecem a vida de verdade. Deus é que possui a sabedoria e o poder. Ele conhece a história de cor e sabe muito bem o que fazer conosco. O que Deus destrói, ninguém consegue reconstruir. Quando ele prende um homem em suas mãos, ninguém é capaz de libertar. Ele segura a chuva e seca as nuvens carregadas de água. Se ele deixa a chuva cair, há enchentes e inundações. Sim, a Deus pertencem a sabedoria e o poder. A ele pertencem tanto quem engana como quem é enganado. Ele mostra para quem quiser ver como são loucos e tolos os conselheiros e juízes da terra. Ele acaba com a autoridade dos reis, e eles são presos como escravos. Os sacerdotes também são levados como escravos. Deus acaba com o poder das famílias antigas e ricas. Ele tira dos oradores a capacidade de fazer belos discursos. Tira dos idosos a capacidade de dar bons conselhos. Ele faz os príncipes serem desprezados e enfraquece os poderosos. Ele mostra bem claramente os planos e pensamentos escondidos, lançando a sua luz sobre as trevas profundas. Ele toma, ele torna uma nação poderosa e depois a destrói. Espalha os moradores de um país e depois forma novamente esse mesmo povo. Ele tira das autoridades a capacidade de entender os problemas de seu país. Os líderes das nações caminham sem destino e sem rumo, como num deserto. Andam às escuras, tentando achar seu caminho, como cegos, tropeçando e caindo como bêbados. Zofar, o Namatita, respondeu a Jó: Será que toda essa falação vai ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que elogiando a si mesmo será capaz de calar outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar a Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida e seus pensamentos são perfeitos aos olhos de Deus. Ah, quem dera que Deus falasse e dissesse o que ele pensa a respeito de você. Quem dera que ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito, Jó. Então você conheceria a sabedoria de Deus, tão grande e variada. E fique sabendo disso, Jó. Deus ainda está deixando de lado boa parte de seus pecados sem castigo. Por acaso você conhece os planos de Deus? É capaz de compreender como ele é puro e perfeito? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que o mar. Como é que você pensa em ser mais sábio do que ele? Deus é maior do que a terra e que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem poderá impedir? Deus conhece muito bem os homens vazios e sem esforço ele conhece o pecado de cada um. E você se julga sábio? O homem só será sábio no dia em que a cria de um burro bravo nascer homem. Este é o segredo de uma vida tranquila e sem temor diante de Deus. Faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus. Ore sinceramente a Ele e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças. Então você poderá aparecer diante de Deus, de cabeça erguida. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia. As horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança.
você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de uma solução para seus problemas. Para eles, a única esperança, o único consolo é a morte. Já estou cansado de viver. Vou abrir meu coração e contar a todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus: não me condene sem ao menos me dizer por que razão o Senhor me castiga. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Por acaso o Senhor julga como o homem julga? Será que a sua vida é tão curta que tem de me condenar às pressas por pecados que não cometi? O Senhor sabe muito bem que não sou culpado, mas a si mesmo me castiga, porque sabe que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos, o Senhor me formou, com todo cuidado, e agora tenta me destruir. Lembre-se de que sou feito de barro, porque agora quer me reduzir a pó. O Senhor já me derramou como se eu fosse leite, e já me colheu como queijo. O Senhor me deu uma estrutura de ossos e cobriu a minha carne de pele. Na sua bondade, me deu vida e cuidou de mim com carinho. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração, mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto para me castigar, sem perdão ao menor pecado. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e frustração. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como se eu fosse um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor me acusa sem parar, vez por vez, e lança sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes males e dores. Por que me deixou então nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer. Eu nunca teria conhecido os sofrimentos dessa vida. Teria ido direto do ventre de minha mãe para a sepultura. Veja como são poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz, ao menos para eu poder descansar um pouco antes de partir para o lugar de onde não voltarei, o reino da escuridão e da morte. Uma região escura de trevas profundas, o país da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. E Jó respondeu a Bildade, dizendo: eu sei disso muito bem, não é novidade. Eu sei que é impossível para o homem ser considerado inocente perante Deus. Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso. Ninguém é capaz de desobedecer a ele e ser feliz nessa vida. Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirar este mundo de seu lugar. Se ele mandar, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Sozinho, ele formou os céus. Ele anda sobre as grandes ondas do oceano. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas como a Ursa Maior, o Órion e o Sete Estrelo, além dos astros que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não consigo ver. Vai sempre adiante, em meu caminho, mas não o posso ver. Quando ele decide tirar a vida de alguém, quem é capaz de impedir? Quem pode dizer não? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas, como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfações ao grande Deus? Mesmo que eu fosse perfeito, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria a crer que ele estivesse dando ouvido à minha voz, porque ele está me destruindo como uma tempestade violenta e sem motivo me castigando com uma doença que piora a cada dia. Ele nem me deixa respirar, mas enche minha vida de amargura.
A verdade, porém, é que somente Ele é todo-poderoso e justo. E eu, por acaso sou justo? Eu mesmo reconheço que não. E ainda que, aos olhos dos homens, eu fosse considerado justo, Deus me condenaria. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas nem tenho coragem de pensar nisso. Para mim, minha vida não vale nada, já não faz diferença, pois Deus castiga do mesmo modo o justo e o pecador. Ele acha graça quando a desgraça cai sobre o inocente sem aviso. Este mundo é dominado por homens perversos, e Deus ainda permite que as autoridades fechem os olhos à justiça. Se não é Ele quem causa todo esse mal, quem é afinal? Minha vida passou depressa, como o vento. Meus dias foram cheios de sofrimento e dor. Minha vida passou depressa e desapareceu como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo: esse meu sofrimento não existe. Não vou mais reclamar contra Deus. Vou esquecer minha tristeza e ficar alegre. Não, nada disso adianta, porque as minhas dores não me deixam em paz e porque eu sei que Deus não me considerará inocente, mas me condenará. Para que então continuar sofrendo? Mesmo que eu me lave com água mais pura e limpe minhas mãos com soda cáustica, eu sei que me afundará na lama e no lodo, ó Deus. E perto de mim, as minhas roupas sujas pareceriam limpas. Infelizmente, Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Ah, quem dera que Ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo, como agora. Então poderia falar diretamente com Ele, sem medo, e dizer que não sou culpado. Então, Bildade, o Suíta respondeu a Jó: Até quando você vai continuar falando desse jeito, Jó? Soprando palavras furiosas como vento forte? Você acha que Deus, o grande Deus, seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Se os seus filhos sofreram tudo isso, foi porque eles desobedeceram a Deus e sofreram as consequências de seu pecado. Mas agora, se você procurar a Deus e pedir ao Senhor misericórdia, se você for sincero e justo, Ele não demorará em lhe dar ajuda e devolver um lar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, a outras gerações e a seus antigos parentes. A nossa vida é muito curta, como uma sombra, e a nossa experiência muito pequena. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria estas grandes verdades. Os homens que se esquecem de Deus são como as varas que crescem à beira dos rios e lagos. Quando acaba a água e a lama onde vivem endurece, elas murcham e morrem depressa, antes mesmo de serem colhidas pelo homem. Os planos de quem se esquece de Deus falharão todos. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha, muito frágil. Ele procura se apoiar em suas riquezas e na proteção de sua casa, mas tudo isso virá abaixo e será destruído junto com ele. No começo de sua vida, ele cresce depressa, como uma planta nova, e se espalha pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montões de pedras e os muros altos. Mas quando Deus castiga esse homem, ele desaparece como uma planta que foi arrancada e ninguém sente falta dele. Esse é o triste resultado da vida de quem se esquece de Deus. E quando um deles desaparece, surgem outros para tomar seu lugar. Mas veja bem, Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele encherá ainda a sua vida de risos e exclamações alegres. Quem tem ódio de você será envergonhado, e os perversos serão destruídos.